De volta com o nosso Você Bonita para um tema super importante. Convidamos hoje a nutróloga a doutora Andréa Catibe, bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Para a gente falar de lipedema. Claro que a gente vai entender a respeito da doença e por que é tão importante um acompanhamento, né? Com um nutrólogo, enfim, com um médico, eu acho que nutricionista também, né? Também. Multidisciplinar, né, doutora? Isso. Antes, então, para a gente entender, né, como é feito o diagnóstico, o que é a doença, a gente vai conversar com o Dr. Carlos Bessa, que é cirurgião vascular. Olha lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um problema muito comum nas mulheres, mas pouco diagnosticado, porque se confunde com obesidade. Estamos falando do lipedema, que é o acúmulo de gordura em algumas áreas do corpo, principalmente nos membros inferiores, podendo atingir os glúteos e até os membros superiores. E tem como causas principais a hereditariedade, fatores hormonais, por isso que ele incide numa frequência muito maior nas mulheres, e hábitos alimentares inadequados. Em relação ao tratamento, ele pode ser clínico ou cirúrgico. O clínico é multidisciplinar, inclui drenagem linfática, que pode ser manual ou pneumática, atividade física é muito importante, controle do peso, tá? Orientação nutricional, a nutricionista é muito importante no tratamento do lipedema. Em alguns casos, é necessário até o uso de medicação, porque os pacientes podem sentir dor, inclusive ter uma sensibilidade até mesmo ao contato da calça na perna. E existe o tratamento cirúrgico, que é feito através de lipoaspiração, que pode ser realizado em uma sessão, se for uma área pequena, ou múltiplas sessões, dependendo da extensão e da gravidade da doença. Obrigada, doutor. Saudades de você, inclusive. A gente estava comentando aqui. Tem que voltar ao vivo. Quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Carlos Bessa, o Instagram é o @Clínica Vascular Bessa, para encontrar aí mais informações. E agora, aqui ao vivo no estúdio, a gente fala dessa questão da alimentação diretamente ligada, né, doutora? Por quê? Além de todos os fatores que a gente, então, ouviu e pensando na questão hormonal, do nosso momento do mês que a gente vai ter ali, né, o hormônio se modificando, por que a alimentação, nesse caso, ela tem que ser regrada? Porque a gente sabe, né, Carol, que a gente tem essa parte hormonal, hereditária, mas a inflamação é muito importante no lipedema, né? Piora sintoma, piora a progressão da doença. E normalmente essa inflamação vem da alimentação. Entendi. A gente tem os exemplos aqui. Então, por exemplo, essa mulher que tiver um diagnóstico, a gente até estava comentando, doutora, que eu antes, né, do intervalo, disse que normalmente o diagnóstico vem, muitas vezes, de um cirurgião vascular, porque a mulher tem essas queixas, isso, né? No entanto, para que chegue também num diagnóstico, tem que ser notado essa inflamação que, se ela não mudar hábitos alimentares, só piora o quadro? Exatamente. É uma doença crônica e progressiva, né? Então, se não mudar hábitos alimentares e hábitos de vida, né? Essa doença tende a progredir, infelizmente. Você separou aqui algumas coisas. O que tem que estar diretamente ligado, então, nesse caso? A gente fala muito de uma dieta anti-inflamatória, né, Carol? Mas a gente fala que, na verdade, é um estilo de vida. A gente tem que optar por alimentos mais saudáveis, né? E o que são esses alimentos mais saudáveis? Alimentos mais naturais, ricos em nutrientes, fibras, gorduras boas, né? E evitar os alimentos mais inflamatórios, que são os alimentos mais processados, cheios de açúcar, de gordura ruim. Doutor, e a questão, por exemplo, ainda que essa mulher faça alimentação saudável, uma prática da atividade física, mas ela esteja acima do peso, ainda que com todas as outras escolhas boas, influencia também? Influencia. A gente sabe que a gordura do lipedema é mais difícil de perder com dieta e atividade física, mas de qualquer forma é importante, porque a própria obesidade leva à inflamação. Também. A gente tem uma imagem até para mostrar que interessante, né, para o pessoal de casa se identificar, porque muitas vezes a pessoa ali
tenta fazer uma dieta e não consegue, né? Exatamente. E nota que naquela região ela não perde medidas e tal, e que ainda não descobriu que tem lipedema, né? É por isso que é tão importante a gente falar dessa doença, porque ainda é pouco divulgada, mas atinge até 11% da população feminina. E isso, essa dificuldade de perda de gordura, da aparência da perna, leva a muita frustração. Porque se a gente não é diagnosticada, o paciente está achando que a culpa é dela, que ela não faz direito e tudo mais. Ainda que, né? Ainda que faça, né? Faça. E doutora, a gente nota assim, em que momento essa mulher, já desde, né, uma criança, uma menina, pode já apresentar? Os artigos dizem que pode atingir até criança, mas é mais comum as mulheres se referirem que perceberam a doença ou que ela piorou nessas épocas de mudança hormonal. Então, normalmente na puberdade, na gestação, com uso às vezes de anticoncepcional. Ah, também. O anticoncepcional também pode interferir. Pode. E, até para a gente comentar, então, da questão dos alimentos, como seria essa restrição? A gente tem alguns exemplos aqui, mas como você colocaria, assim, pensando numas quantidades para que fosse adequado, né, o dia a dia dessa mulher? Na verdade, eu acho que o mais importante é a gente dar preferência para os alimentos mais naturais, né? Aqui a gente tem alguns exemplos por exemplo, do tomate, os legumes mais vermelhos, alaranjados, tem muita vitamina C, licopeno, que é antioxidante. Aqui é o azeite, que é uma gordura boa, né? O abacate também é uma gordura boa, tem vitamina E. As frutas vermelhas, que tem muito antioxidantes, flavonoides, que é anti-inflamatório. Os peixes mais gordos, né? Salmão, sardinha, que são ricos em ômega 3, né? Que a gente estava falando. Alguns temperos, gengibre, cúrcuma, são ricos em antioxidantes, anti-inflamatórios. E as nozes e castanhas, que são boas para um lanche, que também tem gorduras boas. Então, é de fato priorizar, como você disse, dieta anti-inflamatória, que tem um pouco de dieta mediterrânea. Isso. A dieta mediterrânea é um bom exemplo. Que é um equilíbrio. Exatamente. E a retirada, não adianta, né? Açúcar e industrializado. É ruim para tudo, né? Não só para o lipedema, mas para tudo, infelizmente. E teria, antes até da gente falar dos sintomas, alguma prática de atividade física que fosse mais recomendada para essas mulheres? A gente fala muito de exercícios na água, natação, hidroginástica, porque a própria água faz uma drenagem linfática, ajuda nisso, né? Mas eu sei que muitas vezes é difícil, né? Não é uma coisa muito simples. E aí a gente fala que o importante é fazer atividade física conforme os seus limites, mas o importante é se mexer, não ficar sedentário. Não ficar sedentário. Tem também, olha, sintomas, né? Então o doutor Bessa comentou no nosso vídeo, mas a gente colocou aí na tela para ficar bem evidente, que é sensação de pressão, hematomas, dor latente, pernas pesadas, né? E claro, quando ela tem um aumento ali do edema. Doutora, uma mulher com o diagnóstico, a musculação também é indicada, que muitas vezes fortalecer esse músculo, mas ao mesmo tempo ela tem um inchaço, pode ser que aumente, porque o músculo ele cresce, enfim. Agora me veio essa... Pode fazer sim, não tem contraindicação. A gente sempre fala muito de se observar, né? Ver como que a pessoa reage àquele exercício, até os alimentos, é muito pessoal. Não tem nenhuma contraindicação formal, se a pessoa se sentir bem, não tem problema. E pensando na questão da retenção de líquido, é uma mulher que vai reter mais líquido naturalmente? Sim, exatamente. A gente tem uma sensação desse peso, né? Essa pressão é muito por conta desse edema na perna. E aí, na época então de um período do ciclo, né, do período menstrual, pode piorar. Tende a aumentar. Exatamente. E tem que beber muita água. Sim, isso sempre. Não dá para parar. A gente tem a sensação que a gente vai inchar mais se bebe mais água, mas precisa. Não, pelo contrário, até ajuda a drenar melhor. Tá aí. Tem perguntinha na tela. Responde já daqui a pouquinho, Glaucia. Vamos lá, Sônia, um beijo, obrigada. Na dieta do lipedema, devemos retirar o sal? Pergunta interessante, né? O ideal é diminuir, sim, o sal, né? Até de preferência trocar por um sal de melhor qualidade, tipo um sal marinho, esse sal do Himalaia, que é menos refinado. Mas o importante é diminuir, sim, um pouquinho, porque ajuda a reter mais líquido, né? Inchar mais.
E a prática das massagens, então, que o doutor até comentou, na vida dessa mulher, ela tem que ser ainda mais vezes, vamos dizer assim, né, no mês. Exatamente. Ajuda muito as terapias compressivas, manuais que a gente fala, ajuda na sensação do inchaço, né, diminui o inchaço, melhora o edema e traz muito alívio para a sensação de peso, de dor. Se bem feita, ajuda bastante. E doutora, como está associada a questões hormonais, muitas vezes é necessário um tratamento que também envolva medicamentos e que pense aí nessa questão hormonal, às vezes até no déficit, né, quando um hormônio está muito mais alto, outro está mais baixo. A gente sabe, né, Carol, que tem uma relação hormonal por atingir basicamente mulheres, mas a gente ainda não sabe exatamente como é que isso acontece. Entendi. Né? Então, não é contraindicado fazer algum tratamento hormonal, mas tem que ter cuidado e sempre observando o paciente. E o anticoncepcional, como você comentou, pode interferir e piorar o quadro. Pode piorar. É muito comum as pacientes relatarem isso. Que coisa, gente. E acontece, claro, né? Exatamente como eu te perguntei, no período enfim, a mulher descobre, começa a prestar atenção ali na puberdade e com o passar dos anos, o envelhecimento, só piora. Tende a piorar. Então, você diria que para ter um controle, né, pelo que eu entendi, não tem uma cura. Uma cura, exatamente. Mas tem um controle. Controle dos sintomas e da progressão da doença. A gente consegue mudando hábitos de vida. E seriam alguns profissionais? Idealmente, sim. Acompanhamento médico, de nutricionista para conseguir orientar direito à alimentação, fisioterapeuta para fazer a drenagem. Né, e eventualmente alguma outra especialidade médica para qualquer outra queixa. Isso. E, gente, não deixem de procurar ajuda. Achou, né, alguma coisa estranha, precisa do diagnóstico. Se identificou. Porque a gente, obviamente, comenta, né, a mulher se conhece, sabe quando engorda ou emagrece a região do corpo, e quando ela engorda um pouquinho mais, né? E quando ela emagrece um pouquinho mais. No entanto, esse não é um caso só ligado à questão de engordar na região das pernas ou não emagrecer. É realmente uma doença que precisa de diagnóstico. Sim, é uma gordura doente, né? É uma gordura doente. Interessante essa frase. Tá aí. Vou deixar para vocês, então, o contato da doutora. A gente conversou com o Dr. Carlos Bessa, cirurgião vascular, e ao vivo com a nutróloga, a doutora Andréa Catibe. Lá no Instagram você encontra o trabalho dela, que é o @doutorabreviado, Andréa Catibe, com B mudo, _ nutróloga, @doutorabreviado.andreacatibe, _ nutróloga. Telefone, eu vou deixar um WhatsApp aqui de contato, 976292735. 976292735. Vocês já encontram o trabalho. Obrigada, doutora. Obrigada, a foto da mesa está lá no nosso Instagram para todo mundo lembrar. Obrigada. Porque não só, então, na questão desta doença, essa recomendação vai ser boa para todo mundo. Sim, com certeza. Também, né? Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigada.